Essa semana eu recebi uma pergunta muito interessante de uma seguidora e tem a ver com esse calor, né, esse momento que a gente está passando de altas temperaturas. E ela comentou que os funcionários, principalmente da área da padaria, de cozinha, estavam sofrendo muito com o calor. E aí eu comentei com ela sobre a exaustão do ambiente, sobre a temperatura ambiente, que são assuntos que devem ser tratados no PPRA. As empresas devem cuidar para a perfeita exaustão e a manutenção de uma temperatura adequada no ambiente de trabalho. E aí ela me perguntou se ela poderia substituir a calça comprida por bermuda. E daí nós vamos fazer uma leitura breve aqui da portaria 2619, que aqui está vigente no município de São Paulo. E ela, de fato, ela é bem genérica quando ela fala de uniformes, né? Então ela diz assim, no item 15.3, todos os manipuladores de alimento devem usar uniformes limpos, bem conservados, fechados, completos, apropriados para a atividade, sem bolsos acima da cintura, calçados totalmente fechados e antiderrapantes. O que eu preciso dizer é que essa legislação, a 2619, ela contemplou uma série de normas de segurança do trabalho. E depois a gente faz uma complementação dessas normas com o que está previsto nas normas regulamentadoras do trabalho, né, nas NRs. Então eu vou fazer uma breve leitura aqui da NR 4, é a norma de serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho. Então, nessa norma regulamentadora, existem tabelas a respeito de cada atividade a ser exercida e o grau de risco estabelecido para essas atividades. Ela possui um anexo, o anexo 1, que é a relação da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, CNAE, né, correspondente com o grau de risco. E daí nós vamos ver para as atividades que é de interesse para quem trabalha na área de vigilância sanitária de alimentos. Então, nós temos os grupos de atividade de fabricação, os grupos de atividade de comércio atacadista e, para exemplificar, o grupo de atividade do comércio varejista. Então, no comércio varejista, como exemplo, eu tenho aqui comércio varejista de produtos de padaria, laticínios, doces, balas e semelhantes. O grau de risco é 2. Se você for falar de comércio varejista de carne e pescado, açougues e peixarias, o grau de risco já é 3. Então, o objetivo desta norma, NR4, é estabelecer parâmetros e requisitos para constituição e manutenção dos serviços especializados de segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, e a finalidade do SESMIT é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Agora nós vamos para outra norma, a norma NR6. A NR6 vai falar sobre equipamentos de proteção individual, EPI. E essa norma, então, ela tem a finalidade de estabelecer requisitos para aprovação, comercialização, fornecimento e utilização dos equipamentos de proteção individual, do EPI. O item 6.5.2 diz que a organização, a empresa, deve selecionar o EPI considerando algumas métricas, né? Então, a atividade exercida, as medidas de prevenção em função dos perigos que foram identificados e dos riscos ocupacionais que foram avaliados, a eficácia necessária para o controle da exposição ao risco, as exigências estabelecidas em normas regulamentadoras e nos dispositivos legais. Podemos dizer que as normas da vigilância sanitária são algumas normas, né, que devem ser observadas. A adequação do equipamento ao empregado, o conforto oferecido, segundo a avaliação, né, do conjunto de empregados, e a compatibilidade, em casos que exijam a utilização simultânea de vários EPIs, de maneira a assegurar
as respectivas eficácias para a proteção contra os riscos existentes. Então, e também são esses parâmetros que devem ser observados quando você for selecionar o EPI adequado para aquela atividade. Quando você for ler o anexo 1, que fala da lista de equipamentos de proteção individual, nós vamos observar quais são os equipamentos necessários para as diversas partes do corpo. Então, para a cabeça, para o tronco, para os membros, né? Vamos observar, então, de acordo com a pergunta que foi feita, os membros inferiores. Vai tratar dos calçados, né? E alguns tratam do calçado com proteção para agentes térmicos, que seria um calçado adequado para utilização em cozinha, uma vez que mexe com alimentos quentes, com água quente, com produtos que são aquecidos, né? Trata também com agentes cortantes e perfurantes, na medida que se trabalha com faca. E também para proteção contra a umidade proveniente dessas operações.